Pessoal, a gente tá aqui com o Léo do Radiofobia e vamos fazer algumas perguntas pra ele sobre como surgiu o podcast e tal. Léo, o Radiofobia surgiu da onde? De onde veio a ideia dele? O Radiofobia é um resultado de um programa que eu tinha pro rádio, um projeto, e o resgate ao mesmo tempo de uma brincadeira de infância, né? Então eu e o Kessa somos amigos de infância desde sempre. E a gente costumava brincar de gravar programa, de fazer imitação e tal, com um radinho velho, com fita cassete. Eu sempre fui apaixonado por rádio, não me tornei radialista antes dos 30 anos, mas sempre tive vontade de fazer um programa de humor, de entrevista e tal. E aí depois que eu fiz a escola de rádio, montei um home studio, aí estava fazendo freela de locução e tal, e o projeto sempre tentando encaixar. No final de 2008 eu conheci a mídia podcast, aí comecei a ouvir, achei muito legal, achei que a ferramenta seria fácil de usar, algo que eu já conseguiria fazer, produzir um arquivo MP3 que eu já fazia isso. E aí fui ver questão de feed, questão de site, distribuição e tal. Chamei o Kessa e a gente resgatou aquela brincadeira de criança, tiramos o projeto da gaveta, o que era pro rádio nasceu no podcast. Qual foi o primeiro podcast que você ouviu e que te apresentou essa mídia nova? Foi o Nerdcast. Mas eu não procurava podcast. Uhum. Na época eu sempre sonhei em ser radialista e dublador. Então eu tenho uma paixão muito grande pelas duas profissões que utilizam a voz, né? Ambas utilizam a voz. Então eu, na época, estava numas de tentar fazer um curso de dublagem, alguma coisa assim. Não sabia qual era o melhor caminho, fui pesquisar. E aí, nisso, eu acabei caindo na entrevista que o Guilherme Briggs deu para o Nerdcast. E ali foi, então, quando eu ouvi, mais motivado por ele. E aí acabei descobrindo a ferramenta. E aí comecei a ouvir outros programas também para comparar como é que funcionava e tal. Mas o Nerdcast foi o primeiro. E você é muito engajado nessa área de desenvolver a podosfera, certo? Eu vejo que você tenta incentivar os novos podcasters. Eu vi várias palestras suas com o We Are Geeks aqui sobre como vocês fazem pauta e tal. Como você acha que a podosfera pode crescer e se fortalecer para fazer todos crescerem juntos? Cara, a gente tem uma grande vantagem a nosso favor, que o pessoal ainda, não sei se até quando, mas ainda é bastante unido, né? A gente vê a podosfera muito mais unida do que a podosfera, até porque é muitas vezes menor. Então é muito mais fácil de você conhecer as pessoas, é muito mais fácil de você se relacionar com as pessoas. Uhum. Eu acho que cada vez mais, assim, a gente já é acessível por natureza, né? Mesmo o Jovem Nerd, o Jovem Nerd como instituição, o Alexandre e o Dave, são muito mais acessíveis do que a galera pensa. E muitas vezes... Até mesmo o Dave, que faz cara de mal. O Dave é uma das pessoas mais doces que eu conheço. O Dave é um dos caras mais gentis que eu tive o prazer de ser amigo. Você vê que hoje a gente tem muito projeto junto e tal. Ele é uma pessoa extremamente doce. O Azaghal é foda, o Azaghal é o escrotizador. Mas o Dave é um cara muito generoso, muito competente. Assim como muita gente na podosfera é também, né? Então, eu acho que é importante que continue esse movimento de um chamar o outro pro programa, ajudar quem está começando. Eu não tenho problema nenhum nisso. Mas é porque eu acho que a ferramenta, ela ainda é muito subutilizada, né? Ela poderia ser melhor utilizada. Eu acho que a gente está indo por esse caminho. Uhum. Não vou falar que agora que vai, porque já falaram isso em outros anos e não foi, não, mas eu me apaixonei pela mídia, hoje eu sou um entusiasta e eu acho que quanto eu puder contribuir para que todo mundo se beneficie, eu vou continuar fazendo. Tá aqui o Cubo, né? Que a gente fez acontecer. Conseguimos colocar no total 25 podcasts dentro, mais de 60 podcasters participaram dessa atividade. Quer dizer, tá longe de ser uma panela, né?
Então, tipo, acho que o Cubo é a realização que tem um prédio para Campus Party ter um painel só sobre podcasters. É um início para isso, é uma forma de a gente chegar até esse ponto, a ter uma atividade só de podcasters. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, o que a gente pleiteava era o nosso reconhecimento como ferramenta de mídia, né? O pessoal fala muito dos bloggers, né? Então por que não dos podcasters? Muitas vezes a maioria utiliza o blog só como uma ferramenta de publicação do programa. Então o que a gente queria, na verdade, era que as pessoas soubessem que o podcast existe. Tem muita gente fazendo, levando a sério, fazendo com amor, com paixão, com dedicação, né? Então não era que a gente quer uma área específica, eu acho que não vai acontecer. Podcast faz parte de mídias sociais, né? É uma grande ferramenta de união de pessoas. Então não tem por que sair de mídias sociais. O que a gente queria, na verdade, era ter um espaço, por pequeno que fosse, mas onde a gente pudesse produzir nosso conteúdo, né? E agora, a partir desse ano, a gente conseguiu. Legal. Em alguns episódios do Radiofobia, principalmente, você cita muito aqueles programas antigos da década de 80 sobre gravar. Eu acho isso muito curioso. O jeito que você fala, o jeito que você age dentro do programa, eu acho que é a característica mais legal do programa. Comenta um pouco sobre isso, sobre o Radiofobia, sobre essas expressões e tal. Eu não sei a idade que o pessoal tem, não sei, mas eu já vou fazer 38 anos, então já estou longe de ser um moleque. Eu vivi os anos 80 de uma maneira plena, né? É na época que a gente não existia o que hoje a gente chama de politicamente correto, né? O Didi chamar o Mussum de grande pássaro, Anu, não era considerado ofensivo. Pelo contrário, a gente ria horrores com os Trapalhões. E outros exemplos também. Então, o que a gente tenta resgatar, na verdade, com o Radiofobia, a minha ideia é pegar aquela influência que eu tive, que eu não escuto mais no rádio hoje, que é aquele humor moleque, que você pode falar o que pensa, que você não precisa necessariamente falar palavrão, nem ofender ninguém para ser engraçado. A nossa tentativa não é ser engraçado, nossa tentativa é entreter. E a maneira que eu tenho de fazer isso é utilizando a influência que eu trago da época que eu brincava com o Queça num gravador, fazendo vozes e ouvindo os programas de rádio que a gente escutava, de humor no rádio que a gente escutava. Então a influência do Radiofobia, de falar errado, de cortar a palavra, aquela coisa toda, é totalmente influenciada pelo rádio dos anos 80, de Djalma Jorge, Café com Bobagem no início, aquela coisa de Serginho Leite e tal. É isso, que hoje muita gente não conhece e é até engraçado saber que estão conhecendo isso através da gente, né? Bom, obrigado, Léo. Obrigado pela entrevista, foi muito legal entrevistar você. Obrigado vocês, obrigado mesmo. Valeu. Valeu.